Página 382, questão 22, prepara aí. E depois nós vamos na 24. Coisa linda, só pergunta boa. Página 382, livro 2, questão 22. O gráfico a seguir mostra 3 isotermas de um gás ideal que se encontram num sistema fechado, no qual as diferentes temperaturas entre as isotermas consecutivas são iguais, ou seja, T3 menos T2 igual a T2 menos T1. Então tá, o cara fez um desenhozinho com algumas isotermas para a gente poder se guiar. Chamou de T1, T2 e T3 as temperaturas das isotermas, gráfico pressão por volume. E nesse gráfico ele foi lá e fez algumas transformações. Transformação que ele chamou de 1, transformação que ele chamou de 2, transformação 3 e transformação 4. Neste gráfico são indicados 4 processos termodinâmicos para este gás. 1 e 2 são isobáricos, pressão constante. 3 e 4 são isométricos, volume constante, isocórico. Com base nas informações disponibilizadas no gráfico, afirma-se: no processo 2, a variação da energia interna do gás é maior do que no processo 4. Energia interna, pessoal, tem uma equação para a gente calcular a energia interna de um gás. 3 meios de nRT. Ele disse que esse gás está no sistema fechado, quer dizer que não houve vazamento nem acréscimo de gás, o número de mols é constante. Então a energia interna vai depender só da temperatura. Dependendo da variação da temperatura, eu posso saber o que aconteceu com a energia interna. Ele disse que a variação da energia interna no processo 2 é maior do que no processo 4. Mentira! Porque no processo 2 a temperatura foi de T1 para T3, assim como no processo 4 a temperatura foi de T1 para T3. Como a variação de temperatura foi a mesma, a variação de energia interna será a mesma. Então dizer que o 2 teve maior variação de energia interna do que o 4 é mentira. 2. No processo 2 o trabalho realizado é menor do que no processo 3. No processo 2, o trabalho é toda a área embaixo do gráfico. E é um valor positivo, já que foi uma expansão. E no processo 3 não há trabalho. O trabalho no processo 2 é maior que 0. E no processo 3 o trabalho é nulo, porque é uma transformação isocórica. E ele disse que o trabalho realizado é menor no 2 do que no 3. Bobão, mentiroso! No 3 foi um valor positivo, no 2 foi um valor positivo, no 3 foi nulo. 3. No processo 2, a variação de energia interna do gás é maior do que no processo 3. Isso sim, porque a variação de temperatura 2 é maior do que a variação de temperatura 3. E como a variação de energia interna depende da variação de temperatura, com uma maior variação de temperatura, eu possuo uma maior variação de energia interna. Ok. No processo 4, a variação de energia interna é igual ao calor trocado com o meio. O processo 4, por ser isovolumétrico, e trabalha P vezes ΔV, quando um gás não sofre variação de volume, o trabalho é nulo. E se o trabalho é nulo e nós formos olhar para a primeira lei da termodinâmica, que diz que calor se converte em trabalho mais variação de energia interna, se não existe trabalho, todo o calor se converte em variação de energia interna. O que ele disse? No processo 4, a variação de energia interna é igual ao calor trocado com o meio. Exatamente, o Q é igual ao ΔU. Verdadeiro. Então, 3 e 4 são verdadeiras. Item C. Ótima questão de termodinâmica. Boa pedida. Pediram no embalo lá 24. Vamos fazer a 24. Bem explicado. 23 e 24. Vamos fazer no... Emendar. Posso aqui, amigo? Desculpa, incômodo. Vamos fazer a 23 então e na sequência vamos fazer a 24.
bela tarde para aprender termodinâmica, meu querido. Meu querido. Na Floripa a gente fala assim, meu querido. É o famoso manezês. Vamos que vamos. Página 382, livro 2, exercício 23. Falava o seguinte. Um motor opera com um gás que se comporta conforme a equação geral e de acordo com o ciclo termodinâmico descrito a seguir. Processo 1.2. O gás entra em alta pressão e temperatura, absorve calor de uma fonte quente e se expande em temperatura constante. Nesta etapa, o motor realiza trabalho. Processo 2.3. O gás libera calor para uma fonte fria, o que reduz a sua pressão. Não há realização de trabalho nessa etapa. Processo 3.4. O gás é comprimido em temperatura constante, liberando calor para uma fonte fria. Nesta etapa, parte do trabalho realizado nos processos 1 e 2 é utilizado para comprimir o gás. Processo 4.1. O gás absorve calor de uma fonte quente, o que aumenta sua pressão. Não há realização de trabalho nessa etapa. O gráfico que representa corretamente o ciclo descrito é... o legal para a gente exercitar a questão, a gente poderia ir olhando cada gráfico e batendo, ver se o gráfico está obedecendo o que foi dito. Mas talvez o exercício mais interessante seria a gente arriscar o esboço desse gráfico e depois a gente se vira para ver se qual gráfico vai ser parecido. Acho que vai ser mais didático fazer assim. Processo 1.2. O gás entra em alta temperatura e pressão, absorve calor da fonte quente e se expande em temperatura constante. Se a temperatura é constante, eu vou ter que ter uma isoterma. Então tu vê, eu esbocei mal e porcamente uma isoterma lá no meu gráfico e falou que o gás se expande isotermicamente. Então só pode ser algo parecido com isso. Isso é uma expansão, tá vendo? É uma expansão com volume constante. Desculpa, com temperatura constante. Nesta etapa o motor realiza trabalho, realmente, né? Toda essa área é o trabalho realizado. Esse foi o processo 1.2. No processo 2.3, o gás libera calor para a fonte fria, o que reduz sua pressão. O fato de ele falar que não há realização de trabalho mostra que o volume não mudou. Então tem que ser uma coisa assim, retinha para baixo, ó. Porque se vai para a direita ou para a esquerda, o volume muda. E se o volume muda, há realização de trabalho. Que sinal é esse? É a nossa aula? É. Por que acontece isso, cara? Pode passar tão rápido assim? Que merda. Depois, processo, esse foi o 2.3. Depois, 3.4, o gás é comprimido em temperatura constante. Eu vou ter que ter outra isoterma para poder me guiar. Vou fazer uma outra isoterma passando pelo ponto 3. E disse que nesta parte do trabalho realizado no processo 1.2 é utilizado para comprimir o gás. Então lá vai, ó. Esse é o processo 3.4. No processo 4.1, o gás absorve calor da fonte quente, o que aumenta a pressão, mas não há realização de trabalho. Por isso que tem que ser uma retinha de novo. Então nós temos que pegar algum gráfico parecido com isso, que está na letra E. A única que fala em isotermas, que garante que são isotermas, essas duas curvas, e que está perfeitamente vertical a transformação de não há realização de trabalho, é o gráfico E. Gráfico E. E para finalizar, não vi ninguém ainda entrar ali na porta, um mol de gás ideal inicialmente sob pressão atmosférica em 27 graus Celsius, 300 Kelvin, e volume de 2 metros cúbicos, é submetido a uma transformação isobárica a pressão constante, elevando seu volume para 6 metros cúbicos. Se o volume triplicou, a temperatura tem que triplicar, e de 300 vai para 900 Kelvin. 900 Kelvin menos 273,
627. Fizemos mentalmente. Mas como aqui ninguém tem preguiça, piviti por voltar na cabeça, corta as pressões por ser isobárico, soma 273, 2 sobre 300 é igual a 6 sobre T. Simplifica, dá 3, multiplicação cruzada 900 Kelvin, diminui 273, 627 graus Celsius. Ah, cara, se toda a turma fosse assim que nem vocês, cheio de dúvidas, minha vida ia ser tão mais fácil. De quem é a apostila? Meu. Tô chegando, tô chegando. Não vai voltar, né? Não vai ser dessa. Não, vai para o final, né? Isso é o parte, né? Ah, ele chamou de Fahrenheit. Fez em Fahrenheit. Só isso. São adiabáticos. Ela pode me ficar de não, né? Larga uma. Faz a conta lá, e fazer 300. Foi. Eu fiz por isso tem 300 lá embaixo, não tem um. É o 27. Depois do resultado, eu somei, eu diminui de 900, que era a resposta final. É porque primeiro eu somei 273 para passar para Kelvin, fiz a conta em Kelvin, achei a resposta em Kelvin e subtraí 273 para voltar para Celsius. Nossa, aí tá, é menos 300.